Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que vou partilhar está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 18 a 21. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma palavra muito que veio no meu coração hoje. Estou fazendo uma novena. E ela veio muito forte, uma palavra. Que é o crer por palavra. A maioria de nós estamos crendo em Jesus por falar, né? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, você crê em Jesus? Tirando aqueles que realmente não creem em Deus, nem nada, nem em Jesus, nem ninguém. Eles vão falar, creio, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Mas essa palavra ela é muito forte, porque crer, ele não está condicionado em falar, eu creio. Eu acredito que Jesus é Filho de Deus, eu acredito que ele pode isso. Não é só falar, né? Mas quando eu creio, quando eu acredito, algo ultrapassa o meu falar, ultrapassa a teoria e se torna prática, né? Então, observa no versículo 17 que Deus fala assim, que ele mandou o Filho, né? A partir do versículo 16, nos deu o Filho para que a gente não creia nele, não pereça e a gente ganhe a vida eterna, porque nós estávamos condenados, né? Ele não enviou Jesus para Jesus ser condenado, para Jesus sofrer, para Jesus ser crucificado apenas por isso. Não foi uma condenação que Deus deu ao Filho dele. Não foi isso. Mas ele enviou o Filho dele para que, através de Jesus Cristo, nós fôssemos salvos. Está lá no versículo 17. Para que o mundo seja salvo por Jesus, não para condenar ele, né? Ao sofrimento, todo o sofrimento que ele passou, né? E aí ele fala que aquele que crê em Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. E quando se fala em crer, nós não estamos falando aqui de teoria, de alguém falar assim, não, eu creio em Jesus, eu acredito que ele é o Filho de Deus. Não é só falar, mas é quando realmente esse crer, ele ultrapassa a teoria e passa-se a ação, correto? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é Jesus, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, mas nós homens amamos mais o pecado. Jesus veio, ele nos salvou, ele nos ensinou como viver, porque Jesus ele foi renunciando todo o mal que era ofertado a ele. Jesus era uma pessoa alegre, gostava de se divertir, uma pessoa que fiel, é óbvio, né? Ele fiel a Deus e tudo mais. Então, ele nos ensinou como a gente tem que ser. Ah, se é de Deus, se é da igreja, tem que ser careta, tem que ser triste, tem que ser zangado. Não, tem que ser muito rígido. Não é isso. Ser de Deus, a primeira condição é ser feliz, ser alegre, ser leve. Né? Aquele que é de Deus, ele é leve, ele não é pesado, né? Porque Deus é alegria, Deus é amor, Deus é tudo de bom. Não tem nada de Deus que é ruim que possa trazer peso em nosso coração. Não tem. Aquele que, quanto mais servir a Deus, mais leveza a gente vai ter em nosso coração. Isso é certo, né? Então, assim, Jesus é a luz, né? E aí, o que acontece? Nós preferimos as trevas, né? Por quê? Porque as obras nossas são más, são ruins. As obras dos homens são ruins. Jesus veio, Jesus é a luz, Jesus ilumina, mostra pra gente tudo o que tá errado, mas eu prefiro continuar com o meu pecado, porque o meu pecado agrada a minha carne, porque o meu pecado me agrada. Então, mesmo eu falando que eu creio em Jesus, eu não te quero, Jesus. Eu não vou mudar de vida por tua causa. Eu prefiro ficar nas minhas trevas. É isso que a gente faz dia após dia. Então, assim, não adianta eu apontar o dedo, você prefere as trevas fazendo isso, isso, aquilo. Eu sei, você sabe. Tudo que a gente faz que nos prende às trevas e nos afasta da luz, que é o próprio Jesus. Então, a própria palavra fala assim, nós preferimos as trevas, né? Porque as nossas obras eram más.
né? E muitos são más, que quanto mais a gente pratica o pecado, são mais obras más a gente pratica, né? E aí o que que ele fala? Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, odeia Jesus. Então, cada vez que eu prefiro ficar nas minhas trevas, cada vez que eu prefiro praticar no meu pecado, cada vez que eu prefiro ofender a Deus, eu estou odiando a Deus. Não adianta eu falar, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Aí eu creio. Não adianta eu estar falando isso, sendo que eu estou odiando Jesus, sendo que eu estou maltratando Jesus, né? E sendo que aí fala assim, odeia a luz e não vai para a luz, e não vai mesmo, não. Né? Hoje é um domingo, é o dia do Senhor. Quantas pessoas vão preferir hoje ir para outros lugares, estar festando, estarem se entregando a tanta coisa ruim do que estar com Jesus? Quantas pessoas hoje pegaram um texto para rezar, vai ter um momento de oração com o Senhor, vai pegar a Bíblia para ler, refletir, vai para a Santa Missa, ou que aqueles que não são católicos vai para um culto, vai para... Não sei, entendeu? Quantas pessoas vão fazer isso? E quantas pessoas vão ficar ali presas ao que é mundano, né? Então, é uma coisa muito séria, né? E aí fala assim que a gente odeia a luz e não vai para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Gente, a luz, ela mostra tudo que tá oculto, né? Tá tudo escuro, eu não consigo achar minhas coisas, eu não consigo ver nada. Não, eu liguei a luz para poder fazer esse vídeo e fazer minhas orações. Por quê? Porque eu preciso ver. E aí a gente foge da luz porque a gente sabe que as nossas práticas são erradas e não quer que sejam vistas. Então é mais fácil não seguir Jesus, mais fácil não ir para a luz. Porque sim, vão ver o que eu faço de errado, né? E aí, enquanto não vê o que eu faço de errado, eu posso continuar fazendo de errado e continuar realmente me mantendo ali naquilo que me agrada, mesmo eu sabendo que é errado, que me afasta de Deus. É bonito eu falar que eu creio em Deus e fico aí tentando enganar. Tô enganando quem? Pode ser as pessoas, mas a Deus não. Deus, ele sabe que eu tô falando que eu creio nele, mas ele sabe que eu não creio, que eu odeio, que eu fujo da luz, por quê? Porque eu quero que os meus pecados sejam ali escondidos, ocultos. E isso não agrada o coração de Deus. Mas ele fala que aquele que pratica a verdade vai para a luz. Ok, ó, aquele que pratica vem para a luz. Torna assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Aqueles que seguem a Deus, aqueles que buscam seguir a Deus e que realmente lutam para estar ali diante do Senhor, eles vão porque eles estão com a consciência tranquila que suas obras são feitas em Deus. Não tem nada que os envergonhe, não tem nada que os reprove, não tem nada que os agrave, que vai condenar, porque sabe que suas obras são boas, né? Então somos chamados a partir de hoje, a partir dessa palavra, a não crer apenas de teoria, a não crer, mas crer na prática, a largar as trevas e ir para a luz, né? Realmente, quando a luz vier, sim, vai ser mostrado tudo aquilo que é errado na gente e qual a nossa obrigação? Consertar, pegar aquilo que está errado e fazer com que realmente se torne algo certo, torne algo santo, algo bom. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente buscar, crer em Jesus, não apenas de teoria, mas realmente em prática. E que possamos realmente sair das trevas e buscar a luz, né? Que é o próprio Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.